Uh. Yeah. Uh. Yeah. O Papel de Parede Amarelo, por Charlotte Perkins Gilman. É muito raro que meras pessoas comuns, como John e eu, arranjem casarões ancestrais para o verão. Uma mansão colonial, uma propriedade hereditária, eu diria, uma casa assombrada e alcançar o auge da felicidade romântica, mas seria pedir demais do destino. Ainda assim, declaro orgulhosamente que existe algo peculiar nela. Caso contrário, por que estaria disponível por tão pouco? Ou por que teria ficado tanto tempo desocupada? John ri de mim, é claro, mas trata-se de algo esperado no casamento. John é prático ao extremo. Ele não tem paciência com a fé, tem um horror intenso à superstição e zomba abertamente de qualquer conversa sobre coisas que não podem ser sentidas e vistas e colocadas em números. John é um médico, e talvez, eu não diria isso a uma viva alma, claro, mas esse é um papel morto e um grande alívio para minha mente. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais não melhoro mais rápido. Veja bem, ele não acredita que eu esteja doente. E o que se pode fazer? Se um médico de grande reputação e marido da pessoa convence amigos e parentes que não há coisa alguma realmente de errado com a pessoa, a não ser uma depressão nervosa temporária, uma ligeira tendência histérica, o que se deve fazer? Meu irmão também é médico, e também de grande reputação, e diz a mesma coisa. Então, eu tomo fosfatos ou fosfitos, qualquer que seja, e tônicos, e viajo, e mudo de ares, e me exercito, e estou absolutamente proibida de trabalhar até que esteja bem novamente. Pessoalmente, não concordo com as ideias deles. Pessoalmente, acredito que um trabalho agradável, com emoção e mudança, me faria bem. Mas o que se pode fazer? Continuei escrevendo por um tempo, apesar deles, mas fazê-lo realmente me deixa muito exausta. Ter de ser tão furtiva quanto a escrever, ou então ter de enfrentar uma grande oposição. Às vezes, imagino que, na minha condição, se eu tivesse menos oposição e mais convívio social e estímulo, mas John diz que a pior coisa que posso fazer é pensar sobre a minha condição, e confesso que isso sempre me faz me sentir mal. Portanto, vou deixar o assunto de lado e falar sobre a casa. É um lugar maravilhoso, bastante solitário, bem distante da estrada, a cerca de 5 quilômetros da vila. Ele me faz pensar nas casas inglesas sobre as quais lemos, pois tem sebes e muros e portões que possuem trancas, e uma série de pequenos alojamentos separados para os jardineiros e para as pessoas. Tem um jardim delicioso. Nunca vi jardim assim, grande e sombreado, cheio de caminhos cercados por canteiros e ladeados por longos caramanchões cobertos de uvas, sob os quais há assentos. Também havia estufas, mas agora estão todas quebradas. Creio que houve algum problema judicial, algo relacionado aos herdeiros e co-herdeiros. De qualquer forma, o lugar esteve vazio por anos. Receio que falar nisso acabe com um aspecto fantasmagórico, mas não me importo. Há algo estranho na casa, posso sentir. Eu até comentei isso com John numa noite de luar, mas ele respondeu que o que eu sentia era na verdade uma corrente de ar, e fechou a janela. Às vezes, fico zangada sem razão com John. Tenho certeza de que não costumava ser tão sensível. Acho que é devido a esta condição nervosa, mas John diz que se eu me sinto assim, é porque negligencio o autocontrole adequado. Assim, me esforço para me controlar, na frente dele ao menos, e isso me deixa muito cansada. Não gosto nem um pouco do nosso quarto. Eu queria que ficasse no andar de baixo, que desse para a varanda e tivesse rosas por toda a janela, e aqueles lindos cortinados de chita antiquados. Mas John não quis saber. Ele disse que havia apenas uma janela, e não tinha espaço para 2 camas, e não havia outro quarto próximo para que ele ocupasse. John é muito cuidadoso e amoroso, e dificilmente permite que eu me agite sem direcionamento especial. Tem uma prescrição programada para cada hora do dia. Ele cuida de tudo por mim,
Então me sinto vil e ingrata por não valorizar mais esse esforço. Ele disse que veio aqui só por minha causa, para que eu pudesse ter um descanso perfeito e pegar todo o ar que pudesse. O seu exercício depende da sua força, minha querida, disse ele, e sua comida, em certa medida, do seu apetite. Mas o ar você pode absorver o tempo todo. Portanto, ocupamos o berçário, na parte superior da casa. É um quarto grande e arejado, que ocupa quase o andar inteiro, com janelas que possuem vista para todos os lados, e ar e luz do sol abundantes. Julgo que deve ter sido primeiro um berçário, depois quarto de brincar e ginásio, pois as janelas têm grades para crianças pequenas, e há argolas e coisas na parede. A tinta e o papel parecem ter sido usados por uma escola para garotos. Está arrancado, o papel, em grandes seções, por toda a área ao redor da cabeceira da minha cama, tanto quanto alcanço, e um grande pedaço do outro lado do quarto embaixo. Nunca vi um papel mais horroroso na minha vida. Um daqueles padrões extravagantes que se espalham e cometem todos os pecados artísticos. É suficientemente tedioso para confundir o olhar ao segui-lo, chamativo o suficiente para irritar constantemente e provocar a atenção. E quando você segue brevemente as incertas curvas imperfeitas, de repente, elas cometem suicídio, se afundam em ângulos extravagantes, destroem-se em contradições inauditas. A cor é repelente, quase revoltante, um amarelo sujo, sufocante, estranhamente desbotado pela vagarosa luz do sol. É um laranja tedioso, porém lívido em algumas áreas, uma tonalidade de enxofre doentio em outras. Não me admira que as crianças o odiassem. Eu mesmo o odiaria se tivesse que viver por muito tempo neste quarto. Aí vem o John, e devo guardar as coisas. Ele detesta que eu escreva uma só palavra. Estamos aqui há 2 semanas, e não estive no espírito de escrever antes, desde aquele primeiro dia. Estou sentada perto da janela agora, no alto, nesse berçário atroz, e não há coisa alguma que me impeça de escrever tanto quanto quiser, salvo falta de forças. John fica fora o dia todo, e até mesmo algumas noites quando seus casos são graves. Estou feliz que meu caso não seja grave, mas estas condições nervosas são extremamente deprimentes. John não sabe o quanto eu realmente sofro. Ele sabe que não há razão para sofrer, e isso lhe basta. Claro que é apenas nervosismo. Me pesa muito não cumprir meu dever de forma alguma. Eu pretendia ser de tão grande ajuda para o John, um verdadeiro descanso e conforto. E aqui estou eu, já um fardo comparativamente. Ninguém acreditaria no esforço que é fazer o pouco que sou capaz, vestir-me, receber visitas e ordenar as coisas. É uma sorte que Mary seja tão boa com um bebê, que bebê tão querido. E, no entanto, não posso ficar com ele. Fico muito nervosa. Suponho que John nunca ficou nervoso em sua vida. Ele ri tanto de mim sobre esse papel de parede. A princípio, ele pretendia trocar o papel do quarto, mas depois disse que eu estava deixando que o papel me dominasse, e que nada era pior para um paciente nervoso do que ceder a tais caprichos. Ele disse que, depois que o papel de parede fosse trocado, seria a pesada armação da cama, e então as janelas gradeadas, e então aquele portão no topo da escada, e assim por diante. Você sabe que o lugar está lhe fazendo bem, disse ele, e realmente, querida, não quero reformar uma casa alugada por 3 meses. Então vamos descer, disse eu, há quartos tão bonitos lá. Então ele me pegou em seus braços e me chamou de bendita ganzinha, e disse que iria para o porão se eu quisesse, e ainda por cima, ordenaria que fosse caiado. Mas ele tem razão sobre as camas e janelas e coisas. É um quarto tão arejado e confortável quanto qualquer um precisa desejar, e claro, eu não seria tão tola a ponto de incomodá-lo, apenas por um capricho. Estou realmente passando a adorar o quarto grande inteiro, exceto por aquele papel horrível. Por uma janela, posso ver o jardim, aqueles misteriosos caramanchões sombreados, as flores antiquadas desordenadas, e arbustos e árvores nodosas. Em outra, tem uma bela vista da baía e de um pequeno cais privado pertencente à propriedade.
Há uma bela alameda sombreada que desce da casa até lá. Sempre imagino que vejo pessoas andando por esses inúmeros caminhos e caramanchões, mas John me alertou para não ceder nem um pouco à fantasia. Ele diz que, com meu poder de imaginação e hábito de criar histórias, uma fraqueza nervosa como a minha certamente levará a todo tipo de fantasias excitadas, e que devo usar minha vontade e bom senso para controlar essa tendência. Então eu tento. Às vezes penso que, se eu estivesse bem o suficiente para escrever um pouco, o ato aliviaria a pressão das ideias e me descansaria. Mas percebo que fico muito cansada quando tento. É tão desanimador não ter conselho ou companheirismo algum sobre meu trabalho. Quando eu ficar realmente boa, John diz que vamos convidar o primo Henry e a Julia para uma longa visita. Mas ele diz que preferiria colocar fogos de artifício na minha fronha do que me deixar interagir com aquelas pessoas estimulantes nesse momento. Eu gostaria de poder melhorar mais rápido. Mas não devo pensar nisso. Este papel me parece saber a influência maligna que possui. Há um ponto recorrente onde o padrão fica suspenso como um pescoço quebrado, e 2 olhos bulbosos o encaram de cabeça para baixo. Fico positivamente zangada com essa impertinência e sua perpetuidade. Para cima e para baixo e para os lados eles rastejam, e aqueles olhos absurdos que não piscam estão por toda a parte. Há um lugar onde 2 folhas não se encaixam, e os olhos vão para cima e para baixo, na linha, um deles um pouco mais alto que o outro. Nunca vi tanta expressão em uma coisa inanimada antes, e todos nós sabemos quanta expressão eles têm. Eu costumava ficar acordada quando criança, e obter mais entretenimento e terror de paredes vazias e móveis simples do que a maioria das crianças poderia encontrar em uma loja de brinquedos. Lembro-me de como as maçanetas de nossa grande e velha cômoda costumavam ter uma piscadela gentil, e havia uma cadeira que sempre parecia uma amiga forte. Eu costumava sentir que se qualquer uma das outras coisas parecesse feroz demais, eu sempre poderia pular naquela cadeira e ficar segura. A mobília desta sala não passa de desarmônica, pois tivemos que trazer tudo lá de baixo. Suponho que, quando isso aqui foi usado como uma sala de brincadeiras, eles tiveram que retirar as coisas do berçário. E não é de admirar, nunca vi tantos estragos como as crianças causaram aqui. O papel de parede, como disse antes, está arrancado em alguns pontos e é mais colado que um irmão. Elas deviam estar cheias de tanta perseverança quanto de ódio. Além disso, o chão está arranhado e furado e cheio de farpas. O próprio reboco está cavucado aqui e ali, e esta grande cama pesada, que é tudo o que encontramos no quarto, parece ter passado pelas guerras. Mas não me importo nem um pouco, apenas com o papel. Lá vem a irmã do John, uma garota tão querida como ela e tão cuidadosa comigo. Não devo deixar que ela me encontre escrevendo. Ela é uma governanta perfeita e entusiasmada, e não anseia por profissão melhor. Eu verdadeiramente acredito que ela pensa que é a escrita que me deixa doente. Mas posso escrever quando ela estiver fora e vê-la bem longe por essas janelas. Há uma da qual observa-se a entrada, uma estrada adorável, sombreada e sinuosa, e outra que apenas dá para o campo. Um campo adorável também, cheio de grandes olmos e prados de veludo. Este papel de parede tem uma espécie de subpadrão, em um tom diferente, um tom particularmente irritante, pois você só pode vê-lo sob certas luzes, e mesmo assim, não de forma clara. Mas nos lugares onde não está desbotado e onde o sol está no ponto certo, posso ver uma espécie de figura estranha, provocadora e informe, que parece amuada por trás daquele desenho frontal bobo e conspícuo. A irmã está na escada. Bem, o 4 de julho terminou. As pessoas se foram e estou exausta. John achou que seria bom para mim ter um pouco de companhia. Então, acabamos de receber a mãe, Nellie e as crianças por uma semana. Claro que não fiz coisa alguma. Jenny cuida de tudo agora, mas me cansei do mesmo jeito. John diz que se eu não me recuperar mais rápido, ele me mandará para Weir Mitchell no outono. Mas eu não quero ir para lá de jeito nenhum. Tive uma amiga que já esteve nas mãos dele, e ela diz que ele é como John e meu irmão, só que ainda mais.
Além disso, é uma empreitada tamanha ir tão longe. Não sinto que valha a pena me dedicar a coisa alguma, e estou ficando terrivelmente inquieta e rabugenta. Choro por nada, e choro a maior parte do tempo. Claro que não o faço quando John está aqui, ou qualquer outra pessoa, mas quando estou sozinha. E tenho ficado sozinha bastante agora. John fica preso na cidade muitas vezes por conta de casos graves, e Jenny é boa e me deixa em paz quando eu quero. Então caminho um pouco no jardim, ou descendo aquela alameda adorável, sento-me na varanda sob as rosas e me deito aqui bastante. Estou gostando muito do quarto, apesar do papel de parede. Talvez por conta do papel de parede. Ele ocupa tanto a minha mente. Deito aqui nesta grande cama imóvel. Ela está pregada, creio, e sigo aquele padrão toda hora. É tão bom quanto ginástica, garanto. Começo, digamos, embaixo, no canto ali onde não foi tocado, e determino pela milésima vez que vou seguir padrão sem sentido até algum tipo de conclusão. Conheço um pouco dos princípios de desenho, e sei que essa coisa não foi disposta de acordo com qualquer uma das leis de radiação, ou alternância, ou repetição, ou simetria, ou qualquer outra coisa de que já tenho ouvido falar. Ele se repete, é claro, pelas folhas, mas não de outra forma. Observado de certa maneira, cada folha fica isolada, as curvas inchadas e os floreios, uma espécie de românico decadente, com delirium tremens, vão cambaleando para cima e para baixo em colunas isoladas de fatuidade. Mas, por outro lado, elas se conectam na diagonal, e os contornos esparramados fogem em grandes ondas inclinadas de horror óptico, como muitas algas chafurdando em perseguição total. A coisa toda avança horizontalmente, também, pelo menos parece que sim, e eu me esgoto tentando discernir a ordem de sua ida nessa direção. Eles usaram uma folha horizontal como friso, um acréscimo maravilhoso à confusão. Há uma extremidade do quarto onde ele está quase intacto, e lá, quando as luzes cruzadas desaparecem e o sol baixo brilha diretamente sobre ele, eu posso quase fantasiar uma radiação no final das contas. Os grotescos intermináveis parecem desenvolver forma em torno de um centro em comum, e avançam para fora em mergulhos de cabeça de igual distração. Segui-lo me cansa. Vou tirar um cochilo, acho. Não sei por que eu deveria escrever isso. Eu não quero, não me sinto capaz. E sei que John pensaria que é absurdo, mas devo dizer o que sinto e penso de alguma forma. É um tamanho alívio, mas o esforço está se tornando maior do que o alívio. Metade do tempo agora fico muito preguiçosa e me recosto tanto. John diz que eu não devo perder minha força e me faz tomar óleo de fígado de bacalhau e muitos tônicos e coisas, para não falar de cerveja, vinho e carne mal passada. Querido John, ele me ama muito e odeia me ter doente. Tentei ter uma conversa séria e razoável com ele no outro dia e dizer-lhe como eu gostaria que ele me deixasse ir e fazer uma visita ao primo Henry e à Julia. Mas ele disse que eu não era capaz de ir, nem capaz de aguentar depois que chegasse lá, e eu não consegui argumentar muito bem em meu favor, pois estava chorando antes de terminar. Está começando a ser um grande esforço pensar direito, só essa fraqueza nervosa, suponho. E o querido John me pegou em seus braços, e apenas me carregou para cima e me deitou na cama, e sentou-se ao meu lado e leu para mim, até cansar minha cabeça. Ele disse que eu era sua querida, e seu conforto e tudo que ele tinha, e que eu deveria cuidar de mim por ele e me manter bem. Ele diz que ninguém além de mim mesma pode me ajudar a sair dessa, que devo usar minha vontade e autocontrole, e não deixar nenhuma fantasia boba me carregar. Há um conforto. O bebê está bem e feliz, e não tem que ocupar este berçário com um papel de parede horrível. Se não o tivéssemos usado, aquela criança abençoada o teria feito. Que escapada de sorte! Ora, eu não aceitaria um filho meu, uma coisinha impressionável, vivendo em um lugar desses por nada nesse mundo. Nunca pensei nisso antes, mas é uma sorte que John me manteve aqui no final das contas. Eu posso aguentar essa coisa com muito mais facilidade do que um bebê, veja. É claro que eu nunca mais a mencionei para eles. Já sei no que daria, mas eu continuo mantendo-a sob vigília da mesma forma.
Há coisas naquele papel que ninguém sabe além de mim, ou nunca saberá. Por trás desse padrão externo, as formas obscuras ficam mais claras a cada dia. É sempre a mesma forma, só que muito numerosa. E é como uma mulher se abaixando e rastejando por trás desse padrão. Não gosto dele nem um pouco. Eu me pergunto, começo a pensar. Gostaria que John me levasse daqui. É tão difícil falar com John sobre o meu caso, porque ele é tão sábio e porque ele me ama tanto. Mas eu tentei ontem à noite. Era o luar. O brilho da lua alcança tudo, assim como o do sol. Odeio vê-lo às vezes. Ele se arrasta tão devagar e sempre entra por uma janela ou outra. John estava dormindo e eu detestaria acordá-lo. Então, fiquei parada e observei o luar naquele papel de parede ondulante, até me sentir assustada. A tênue figura por trás parecia sacudir o padrão, como se ela quisesse sair. Levantei-me suavemente e fui sentir e ver se o papel realmente se movia. E quando voltei, John estava acordado. "O que foi, garotinha?" disse ele. "Não saia andando por aí assim, você vai pegar um resfriado." Pensei que era um bom momento para conversar. Então disse a ele que eu realmente não estava melhorando aqui e que queria que ele me levasse embora. "Ora, querida", disse ele, "nosso contrato terminará em 3 semanas e não consigo ver como sair antes. Os reparos não estão terminados em casa e não posso deixar a cidade agora. Claro que se você estivesse em qualquer perigo, eu poderia e faria, mas você realmente está melhor. Querida, veja você ou não. Eu sou um médico, querida, e eu sei, você está ganhando massa e cor. Seu apetite está melhor. Eu me sinto muito mais tranquilo sobre você." "Não estou pensando um pouco mais", disse eu, "nem como antes, e meu apetite pode ser melhor à noite, quando você está aqui, mas é pior pela manhã quando você está fora." "Abençoado seu pequeno coração", disse ele com um grande abraço. "Ela ficará tão doente quanto quiser, mas agora vamos melhorar as horas brilhantes indo dormir e conversar sobre o assunto pela manhã." "E você não vai embora?" perguntei melancolicamente. "Ora, como posso, querida? São só mais 3 semanas, e depois faremos uma boa viagenzinha de alguns dias enquanto Jenny prepara a casa. Sério, querida, você está melhor." "Melhor em corpo, talvez." Comecei, e me interrompi, pois ele se sentou rigidamente e me olhou com um olhar tão severo e reprovador que eu não pude dizer mais uma palavra. "Minha querida", disse ele, "eu lhe imploro por mim e pelo bem de nosso filho, bem como pelo seu, que você nunca por um instante deixe essa ideia entrar em sua mente. Não há nada tão perigoso, tão fascinante para um temperamento como o seu. É uma fantasia falsa e tola. Você não pode confiar em mim como médico quando lhe digo isso?" Então, é claro que eu não disse mais nada sobre o assunto, e fomos dormir em pouco tempo. Ele pensou que dormi primeiro, mas não dormi. Fiquei lá por horas tentando decidir se aquele padrão frontal e o padrão posterior realmente se moviam juntos ou separados. Em um padrão como este, à luz do dia, há uma falta de sequência, um desafio à lei, que é uma constante irritação para uma mente normal. A cor é horrível o suficiente, e não confiável o suficiente, e enfurecedora o suficiente, mas o padrão é torturante. Você acha que o dominou, mas assim que você começa a segui-lo, ele dá um salto mortal de costas e pronto. Ele lhe dá um tapa na cara, lhe derruba e pisa em você. É como um sonho ruim. O padrão externo é um arabesco florido, lembrando um fungo. Se você pode imaginar um cogumelo nas articulações, uma sequência interminável de cogumelos, formando e brotando em infinitas convoluções, horas, é algo parecido. Quer dizer, às vezes. Há uma peculiaridade marcante neste papel, uma coisa que ninguém parece notar além de mim, e é que ele muda à medida que a luz muda. Quando o sol invade pela janela leste, eu sempre fico à espera do primeiro raio longo e reto. Ele muda tão rapidamente que jamais consigo acreditar. É por isso que sempre fico a observá-lo. A luz da lua, seu brilho entra a noite toda quando há uma lua. Eu não saberia que era o mesmo papel. À noite, sob qualquer tipo de luz, ao crepúsculo, à luz das velas,
a luz das lâmpadas e, o pior de tudo, a luz da lua. Ele se transforma em barras. O padrão externo, quero dizer, e a mulher por trás dele se torna o mais visível possível. Não percebi por um longo tempo que era a coisa que se mostrava por detrás, aquele subpadrão obscuro, mas agora estou bastante certa de que é uma mulher. À luz do dia, ela é subjugada, quieta. Imagino que seja o padrão que a mantém tão parada. É tão intrigante. Ele me mantém quieta hora após hora. Fico muito deitada agora. John disse que é bom para mim e para dormir o quanto puder. Na verdade, ele deu início ao hábito me fazendo deitar por 1 hora após cada refeição. É um péssimo hábito, estou convencida, pois veja, eu não durmo. E assim, cultiva-se o engano, pois não digo a eles que estou acordada. Oh, não. O fato é que estou ficando com um pouco de medo do John. Ele parece muito estranho às vezes, e até Jenny tem um olhar inexplicável. Ocorre-me ocasionalmente, apenas como uma hipótese científica, que talvez seja no papel. Observei John quando ele não sabia que eu estava olhando, e entrei na sala de repente com as desculpas mais inocentes, e o peguei várias vezes olhando para o papel. E Jenny também. Peguei Jenny com a mão nele uma vez. Ela não sabia que eu estava na sala, e quando perguntei a ela com uma voz quieta, muito quieta, com a maneira mais contida possível, o que ela estava fazendo com o papel, ela se virou como se tivesse sido pega roubando, e parecia bastante irritada. Me perguntou por que eu deveria assustá-la tanto. Então, ela disse que o papel manchava todo o que tocava, que havia encontrado beijos amarelos em todas as minhas roupas e nas de John, e desejava que fôssemos mais cuidadosos. Essa explicação não soou inocente, mas eu sei que ele estava estudando aquele padrão, e estou determinada que ninguém vai descobri-lo, exceto por mim. A vida é muito mais excitante agora do que costumava ser. Veja, tenho algo mais por que esperar, por que ansiar, por que vigiar. Eu realmente como melhor, e estou mais quieta do que estava. John está tão satisfeito em me ver melhorar. Ele riu um pouco no outro dia e disse que eu parecia estar florescendo, apesar do meu papel de parede. Eu encerrei o caso com uma risada. Eu não tinha a intenção de dizer a ele que era por causa do papel de parede. Ele zombaria de mim. Ele pode até querer me levar embora. Não quero ir embora agora até descobri-lo. Há 1 semana a mais, e acho que ela será suficiente. Estou me sentindo tão melhor. Não durmo muito à noite, pois é tão interessante observar os desenvolvimentos, mas durmo bastante durante o dia. Durante o dia, é cansativo e desconcertante. Há sempre novos brotos sobre o fungo, e novos tons de amarelo por toda parte. Não consigo contá-los, embora tenha tentado conscientemente. É o amarelo mais estranho, aquele papel de parede. Ele me fez pensar em todas as coisas amarelas que já vi, não belas como borboletas, mas coisas amarelas velhas, desagradáveis e ruins. Mas há algo mais sobre aquele papel. O cheiro. Eu o percebi no momento em que entramos no aposento, mas com tanto ar e sol não era ruim. Agora tivemos 1 semana de neblina e chuva. Independente de as janelas estarem abertas ou não, o cheiro está aqui. Ele se arrasta por toda a casa. Eu o encontro pairando na sala de jantar, esgueirando-se na sala de estar, escondendo-se no corredor, esperando por mim nas escadas. Ele entra no meu cabelo. Mesmo quando vou cavalgar, se viro minha cabeça de repente e o surpreendo, lá está aquele cheiro. Um odor tão peculiar também. Passei horas tentando analisá-lo, para descobrir com que cheiro parecia. Não é ruim. A princípio, é muito gentil, porém o odor mais sutil e duradouro que já conheci. Neste tempo úmido é horrível. Eu acordo à noite e o encontro pairando sobre mim. Costumava me perturbar a princípio. Pensei seriamente em queimar a casa, para alcançar o cheiro, mas agora estou acostumada. A única coisa com que consigo pensar que se pareça é a cor do papel, um cheiro amarelo. Há uma marca muito engraçada nesta parede, bem embaixo, perto do rodapé, uma risca que percorre a sala. Ela passa por trás de cada peça de mobília, exceto pela cama. Um beijo longo,
reta e uniforme, como se tivesse sido esfregado de novo e de novo. Eu me pergunto como foi feita e quem a fez e por que a fizeram. Ao redor e ao redor e ao redor, ao redor e ao redor e ao redor, me deixa tonta. Eu realmente descobri algo, finalmente. Por observar tanto à noite, quando muda tanto, eu finalmente descobri. O padrão da frente realmente se move, e não é de admirar, a mulher por trás o sacode. Às vezes eu acho que há muitas mulheres atrás, e às vezes apenas uma, e ela rasteja rápido, e ao se rastejar, sacode tudo. Então, nos pontos muito brilhantes, ela fica parada, e nos pontos muito sombrios, ela apenas segura as barras e as sacode com força. E ela está o tempo todo tentando passar escalando, mas ninguém poderia passar por esse padrão. Ele é estrangulador. Acho que é por isso que ele tem tantas cabeças. Elas passam, e então o padrão as estrangula e as vira de cabeça para baixo, e deixa seus olhos brancos. Se essas cabeças fossem cobertas ou arrancadas, não seria tão ruim. Acho que aquela mulher sai durante o dia, e eu vou dizer por quê. Em particular, eu a vi. Eu posso vê-la de cada uma das minhas janelas. É a mesma mulher, eu sei, pois ela está sempre se arrastando, e a maioria das mulheres não se arrasta à luz do dia. Eu a vejo naquela longa alameda sombreada, se arrastando para cima e para baixo. Eu a vejo naquelas mandris de uvas escuras, se arrastando por todo o jardim. Eu a vejo naquela longa estrada sob as árvores, se arrastando no caminho. E, quando uma carruagem vem, ela se esconde sob as vinhas de amora. Não a culpo nem um pouco. Deve ser muito humilhante ser pega se arrastando à luz do dia. Eu sempre tranco a porta quando me arrasto à luz do dia. Não posso fazê-lo à noite, pois sei que John suspeitaria de algo imediatamente. E John está tão estranho agora que não quero irritá-lo. Gostaria que ele ficasse em outro quarto. Além disso, não quero que ninguém tire aquela mulher de lá à noite, a não ser eu. Muitas vezes me pergunto se eu poderia vê-la de todas as janelas ao mesmo tempo, mas ainda que vire o mais rápido que possa, só consigo ver uma de cada vez. E embora sempre a veja, ela pode ser capaz de se arrastar mais rápido do que eu posso virar. Eu a observei às vezes no campo aberto, se arrastando tão rápido quanto uma sombra de nuvem em um vento forte. Se ao menos esse padrão superior pudesse ser tirado de cima do de baixo, pretendo tentar, pouco a pouco. Descobri outra coisa engraçada, mas não vou contá-la dessa vez. Não é bom confiar demais nas pessoas. Há apenas mais 2 dias para tirar este papel, e acredito que John está começando a notar. Não gosto do olhar dele. E ouviu fazer muitas perguntas profissionais a Jenny sobre mim. Ela tinha um relato muito bom a prestar. Disse que eu dormia bastante durante o dia. John sabe que eu não durmo muito bem à noite, apesar de estar tão quieta. Ele me fez todo tipo de perguntas, também, e fingiu ser muito amoroso e gentil, como se eu não pudesse ver através dele. Ainda assim, não me admira que ele haja assim, dormindo sob este papel por 3 meses. Ele só interessa a mim, mas tenho certeza que John e Jenny são secretamente afetados por ele. Viva! Este é o último dia, mas é o suficiente. John vai ficar na cidade durante a noite e não vai estar fora até esta noite. Jenny queria dormir comigo, a estatuazinha, mas eu disse a ela que, sem dúvida, descansaria melhor por uma noite completamente sozinha. Foi uma coisa inteligente, pois na verdade não estava nem um pouco sozinha. Assim que surgiu o luar e aquela pobre coitada começou a se arrastar e a sacudir o padrão, levantei-me e corri para ajudá-la. Eu puxei e ela tremeu, eu tremi e ela puxou, e antes de amanhecer, nós tínhamos descascado metros daquele papel. Uma faixa tão alta quanto a minha cabeça e ao redor da metade da sala. E então, quando o sol veio e aquele terrível padrão começou a rir de mim, declarei que terminaria hoje. Nós vamos embora amanhã, e eles estão movendo toda a minha mobília para baixo novamente para deixar as coisas como estavam antes. Jenny olhou para a parede com espanto, mas eu disse a ela alegremente que o fiz por puro despeito da coisa perversa. Ela riu e disse que não se importaria de fazê-lo ela mesma, mas eu não deveria me cansar.
como ela se traiu daquela vez. Mas estou aqui, e ninguém toca neste papel a não ser eu. Não vivo. Ela tentou me tirar do quarto. Era muito patente. Mas eu disse que estava tão quieto, vazio e limpo agora, que acreditava que me deitaria novamente e dormiria o máximo que pudesse. E para não me acordar mesmo para o jantar, eu chamaria quando acordasse. Então, agora ela se foi, e os servos se foram, e as coisas se foram, e não resta nada além daquela grande armação de cama pregada, com o colchão de lona que encontramos nela. Vamos dormir lá embaixo esta noite, e pegar o barco para casa amanhã. Eu gosto bastante do quarto, agora que está nu novamente. Como aquelas crianças dilaceraram por aqui, esta armação está bastante ruída, mas tenho que ir ao trabalho. Tranquei a porta e joguei a chave no caminho da frente. Não quero sair, e não quero que ninguém entre, até o John chegar. Quero aturdi-lo. Tenho uma corda aqui que nem a Jenny encontrou. Se aquela mulher sair e tentar fugir, eu posso amarrá-la. Mas eu esqueci que não conseguiria alcançar longe sem nada em que me apoiar. Esta cama não se mexe. Tentei levantá-la e empurrá-la até ficar manca, e então fiquei tão brava que mordi um pedacinho em uma ponta, mas machucou meus dentes. Então, tirei todo o papel que pude alcançar de pé no chão. Ele gruda horrivelmente, e o padrão apenas aprecia. Todas aquelas cabeças estranguladas e olhos bulbosos e crescimentos de fungos balançando apenas gritam com escárnio. Estou ficando com raiva o suficiente para fazer algo desesperado. Saltar pela janela seria um exercício admirável, mas as barras são fortes demais até para tentar. Além disso, eu não o faria. Claro que não. Eu sei muito bem que um passo como esse é impróprio e pode ser mal interpretado. Não gosto nem mesmo de olhar pela janela. Há tantas daquelas mulheres rastejantes e elas se arrastam tão rápido. Será que todos saem daquele papel de parede como eu? Mas estou bem presa agora pela minha corda bem escondida. Você não me leva para a estrada lá. Suponho que terei que voltar para trás do padrão quando chegar a noite, e isso é difícil. É tão agradável estar nesta grande sala e me arrastar por aí como me agradar. Não quero ir para fora. Eu não vou, mesmo que Jenny me peça. Pois lá fora, você tem que se arrastar no chão, e tudo é verde em vez de amarelo. Mas aqui, posso me arrastar suavemente no chão, e meu ombro se encaixa perfeitamente naquele longo beijo ao redor da parede, de modo que não tenho como perder o caminho. Ora, aí está o John à porta. Não adianta, meu jovem, você não pode abri-la. Como ele chama e bate. Agora ele está berrando por um machado. Seria uma pena arrombar aquela linda porta. John, querido, disse eu com a voz mais gentil. A chave está lá embaixo pelos degraus da frente, sob uma folha de plântago. Isso o silenciou por alguns instantes. Então ele disse, de modo muito quieto de fato: Abra a porta, minha querida. Eu não posso, disse eu. A chave está lá embaixo na porta da frente, sob uma folha de plântago. E então eu o repeti, várias vezes, de modo muito gentil e lento. E o disse tantas vezes que ele teve que ir e ver. E a pegou, é claro, e entrou. Ele parou logo à porta. Qual é o problema? Gritou ele. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Continuei me arrastando da mesma forma, mas olhei para ele por cima do meu ombro. Finalmente saí, disse eu, apesar de você e Jane, e eu tirei a maior parte do papel, então você não pode me colocar de volta. Agora, por que aquele homem deveria desmaiar? Mas ele o fez, e bem no meio do meu caminho ao longo da parede, de modo que tive que me arrastar sobre ele toda vez.